14º de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria em Laquis, dizendo: eu pequei contra ti, diante de mim, trarei, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs ao rei Ezequias 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, dos batentes, e de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Podemos assentar em nome de Jesus. Mas o tema da nossa mensagem é Senaqueribe, o juízo de Deus na terra. Irmã Elza, pede um pouco de água, por favor. Obrigado. Irmãos, Senaqueribe é uma figura emblemática. O que eu falo emblemática? É um homem que traz um emblema consigo. Ele, como é que eu vou dizer para vocês? Ele é filho de reis, por exemplo, ele é neto de Tiglat-Pileser III, aquele mesmo rei que oprimiu Peca e Acaz no passado. Ele é sobrinho de Salmanezeu, eu preguei sobre Salmanezeu no domingo, obrigado. Ele é filho de Sargão II, aquele mesmo rei que levou etíopes e egípcios para a terra da Síria. Você vai ver isso em Isaías, capítulo de número 20. Então, ele é filho de rei, para você ter ideia, ele estava em batalha quando viu o pai dele cair no chão, em 705 a.C. Então, ele tinha costume com a sanguinolência. Ele é o edificador da cidade de Nínive. Para vocês terem ideia, ele é um dos grandes reis. Por favor, gente, vamos prestar atenção. Ele é um dos grandes reis da Síria. Pra você ter ideia, ele chegou a governar de 705 a 681 a.C. E era um homem, gente, que confiava muito nele. Se tem uma coisa que eu observo nas pessoas do mundo, pastor, que eles confiam nele. Enquanto o crente fica assim, eu não posso nada, eu não tenho nada. O ímpio fala, você quer saber de uma coisa? Eu confio em Deus e confio em mim, ó. Vou trabalhar. Daqui a pouco o ímpio está de carro e o crente continua a pé. Então, gente, nós temos que pegar pontos positivos em algumas pessoas. No caso dele, ele acreditava nele. Ele era filho de rei, para você ter ideia. O palácio de Senaqueribe, gente, eu estava vendo, 300 cômodos. Tinha 300 cômodos, pastor. Você já pensou um palácio de 300 cômodos? Dá para você botar muitas famílias ali. Pra você ter ideia, era um rei poderosíssimo. Um certo escritor chamado John Malcolm Russell, ele escreveu um livro chamado The Writing and the Wall, de 1999. Ele estava falando que Senaqueribe era considerado o rei do mundo, rei da Síria. Ele assentou-se em um trono chamado Nêmedo. Era uma cadeira cultica. Isso aí ele estava falando naquele período em que ele chega em Laquis e domina Laquis. Então tinha ali, depois que ele venceu a terra, uma cadeira do Papa, por exemplo. E ele sentou naquela cadeira. Então você pensa bem a audácia desse homem. Ele poderia ser considerado um tipo de anticristo, né? Agora, o que acontece aqui, pastor? O que acontece aqui é o seguinte: Ezequias, ele rompeu relações com a Síria desde o tempo de Salmaneser. Salmaneser, em 722, veio, devastou a Samaria e levou para a terra dos Medos. Você vai ver isso no capítulo 17 e 18 de 2 Reis. Então, o que acontece? Nesse tempo aí, eles perderam as contas de quem estava pagando tributo, que a Síria estava ganhando o mundo todo. Então, o que acontece? No tempo de Senaqueribe, ele observou que alguém não está pagando tributo. Possivelmente Laquis, os filisteus, e também Ezequias. Falar, tem 14 anos que esse homem não paga o IPTU com a gente. Então, nós vamos lá cobrar. Então, gente, Senaqueribe, a tradução do nome dele, quer dizer, sim, aumentou o meu povo. É um homem ligado, pastor, ao misticismo, à religião. De acordo com o capítulo 19 de 2 Reis, acho que na altura, versículo 37, você vê que Senaqueribe é 36.
ele voltou para Nínive e outra coisa, ele entrou na casa do seu Deus, Nisroque, que é uma figura zoomórfica, né? Um guerreiro com cabeça de falcão e asas de anjo. Então era um homem ligado à religião, para você ver que ser ligado à religião não quer dizer nada. Esses dias uns ateus estavam me provocando. Tem uma mulher que ela falou assim, bom, quando você olhar no meio desses escravos aí, o cristão é o que está com a chibata na mão. Falei, primeiro, cristãos não oprimem ninguém e não maltratam ninguém. Você está confundindo um religioso que vai para uma igreja e maltrata os outros, tá bom? Então, você para com isso. Esse dia eu discuti feio com um homem que ele estava falando que Jesus é um mentiroso e safado. Falei, qual é a safadeza de Jesus? Só se for ter morrido na cruz por alguém como você. Por que não é? Falei, não é por quê? E só falou abobrinha. Falei, meu amigo, você quer saber de uma coisa? Eu estou perdendo meu tempo conversando com você. Gente, ser religioso não quer dizer nada. Eu estava evangelizando uma moça esses dias que tem muito pecado dentro da igreja, pastor. Existe um pecado chamado heresia. Então tem pessoa que para o senhor ver que ele é um grande homem de Deus, ele já chega aqui no culto, Erevassari Comanagar.